Fala galera, professor Cauê La Scala falando e dando continuidade à sequência de vídeos sobre treinamento funcional. Nesses vídeos iniciais, explicando um pouquinho sobre o conceito do treinamento funcional, que no meu ponto de vista é a parte mais importante. Quando a gente domina o conceito, a gente não fica refém de produto, e o conceito é bastante interessante porque ele possibilita a sua aplicação em qualquer local, com qualquer ferramenta que a gente tenha disponível. Então, no vídeo inicial a gente falou um pouquinho sobre o conceito de integração das capacidades físicas. Então, o treinamento funcional ele visa o desenvolvimento integrado das diferentes capacidades físicas. E qual é a problemática, qual é a dificuldade de colocar esse conceito na prática? Porque na maioria dos cursos de educação física, até no intuito de facilitar o aprendizado, a gente normalmente aborda o treinamento físico de forma segmentada, por capacidade física. Então, geralmente, a gente aprende a prescrever treinamento segmentado. Em cada sessão, enfatiza-se uma capacidade física diferente. Então, por exemplo, na musculação, é muito comum a ênfase à capacidade física força. Já na corrida, por exemplo, a capacidade física endurance, resistência, ela é mais enfatizada. Se for uma aula de alongamento, a capacidade física flexibilidade vai ser o objetivo principal dessa aula. Porém, quando a gente analisa as atividades cotidianas, todas aquelas situações que a gente faz no nosso dia a dia com bastante frequência, a gente percebe que todas elas, ou quase todas elas, exigem um emprego simultâneo de várias capacidades físicas diferentes. E essas capacidades físicas elas são empregadas não no seu máximo, mas sim em níveis submáximos, só que de forma integrada com outras capacidades diferentes. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina uma pessoa marchando, uma pessoa caminhando. Para caminhar, essa pessoa precisa de força, ela precisa de certo nível de flexibilidade, de mobilidade articular, ela precisa de equilíbrio, ela precisa de coordenação motora, e ela precisa de tudo isso junto e misturado. E eu ainda acrescento uma outra capacidade importante, a capacidade de propriocepção, a capacidade de conhecer o seu corpo, o posicionamento das diferentes articulações e do segmento axial. Porque na caminhada a pessoa coordena tanto a manutenção da postura do tronco como os movimentos alternados de membros superiores e inferiores. Então, numa simples caminhada, a pessoa precisa de força, flexibilidade, coordenação motora, equilíbrio e propriocepção. O treinamento funcional visa desenvolver essas capacidades de forma integrada numa mesma sessão de treino ou ainda num mesmo exercício. Então, vou dar um exemplo de um exercício que contemple todas essas capacidades físicas de forma integrada. Um avanço em progressão, aquele que normalmente as pessoas fazem ou faziam há muito tempo na musculação. Então, seria o movimento de passadas. Esse movimento de passadas, ele exige força num nível maior do que a marcha exige, ele exige equilíbrio num nível maior do que a marcha exige, ele exige coordenação motora, ele exige propriocepção, estabilidade postural e ele exige certos níveis de flexibilidade, de mobilidade articular, e tudo isso junto e misturado. Então, a ideia do treinamento funcional é exatamente essa: desenvolver tudo junto e misturado, para que na situação cotidiana a gente possa estar condicionado para aplicar todas essas capacidades físicas juntas e misturadas. Alguns estudos recentes têm mostrado que essa intervenção, também chamada de multicomponente, de híbrida, de integrada, ela pode ser mais interessante para que a gente consiga transferir o que a gente treina para o desempenho nas situações cotidianas, especialmente para o público idoso. E para esse público especificamente, já existe até estudo de revisão sistemática mostrando superioridade nesse tipo de intervenção integrada em relação ao treinamento isolado de algumas capacidades físicas. Espero que esse vídeo tenha ampliado um pouquinho o nível de conhecimento acerca do conceito do treinamento funcional. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço, até lá!